Eu digo, aprender a dar susto na vida é aprender a aceitar como ela é e se encantar da forma que a gente constrói com as ferramentas que nós temos junto dela. Isso é viver. O Instituto Oliveira ele começa muito antes de 2021, quando ele é fundado. Ele começa no ano de 2000 com um adolescente com 14 anos com diagnóstico de câncer. Então era um adolescente com muitos sonhos, né, planejando uma vida de jogador de futebol e de repente, né, a vida dele muda por completo por conta de um diagnóstico. E eu me propus a estender a mão para esse menino de 14 anos que era eu também, que eu tive esse diagnóstico e agora tantos outros possam também ter o caminho que eu percorri, de ter um centro de excelência de ser cuidado com um toque humano que me permite ter vida em todos os meus dias. O Instituto nasce lá atrás com a dor de um paciente, né? E que hoje se identifica com a dor de diversas famílias, de diversos pacientes que enfrentam o câncer também. E quando nós projetamos essa expectativa que a vida é para seguir a cronologia habitual, que é criança, adulto, depois envelhecer e depois da terminalidade, a gente pensa que controla essa ordem, porém quando isso acontece de uma forma precoce, impacta muito e a gente se sente impotente. Então nasce o Instituto com esse intuito, de cuidar dessa família, não só do paciente, não olhando para essa situação como um diagnóstico. Olha, você está diagnosticado com câncer e é em cima disso que nós vamos cuidar de você. Não, a gente olha para esse núcleo familiar, para que essa família consiga passar por essa situação de uma forma equilibrada. E por que isso é importante? Porque as coisas mais simples que são nós, como humanos, temos a exclusividade de sentir, que as nossas emoções, os nossos sentimentos e o que nós fazemos com o medo, com a impotência, com a insegurança frente às ameaças, muitos se acovardam e se escondem desse desafio de entrar no próprio confronto. Bem, nós viemos para o Instituto porque o Benjamin foi diagnosticado em junho de 2022 com leucemia. Desde o momento que ele conheceu a nossa história, conheceu a história da Joana, ele se identificou com a história da Joana. Quando uma família tem algum parente ou algum ente querido que é acometido por uma doença ou pelo câncer, né, no caso, a família toda acaba adoecendo junto com o seu ente querido. E parte desse tratamento ter sido tão eficaz e ter dado tão certo foi porque a gente recebeu um apoio emocional, um apoio, né, psicológico do Instituto. Então, quando a família ela é curada, essa pessoa também encontra força para lutar contra a doença e também ser curada. E a partir do momento que a gente conheceu o Instituto, a gente se sentiu parte dessa família. Eu acredito que aproximou mais a gente, né? Quando a gente traz aqui, a conversa é sempre boa. A gente sempre conversa sobre assuntos diferentes, sobre coisas diferentes, né? E os projetos, e os planos futuros. Você se sentiu abraçado, você se sentiu protegido e acolhido por tudo que a gente estava passando. E isso trouxe leveza no processo todo. Então, dessa forma, nós pegamos na mão para caminhar ao lado e entender como esse ambiente funciona hoje para que nós possamos ajudar a restaurar o seu corpo físico através das terapias, dos tratamentos da equipe multiprofissional, também associado com o seu próprio fortalecimento dos princípios e valores sobre a família e o direcionamento da pessoa mais incrível que eu já conheci na vida,
no exemplo de Jesus. Você olhar dois lados, né? O da família que está sofrendo, que precisa de ajuda, mexe muito com as emoções da gente, mas ao mesmo tempo você olhar pessoas que se doam, né? Sem a princípio ganhar nada em troca. Aqui você encontra o abraço acolhedor, que eu precisei muito e eu tive esse abraço acolhedor. Aqui você vê um ser humano como todo ser humano deveria ser, doar-se, porque você se doa. O voluntariado é doar-se. A grande importância, o nosso propósito de vida é o nosso crescimento, mas também a nossa contribuição. Então, quando nós crescemos e contribuímos com a humanidade, para o crescimento da humanidade, a gente está cumprindo o segundo grande mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é um lugar que não transforma só a vida de um paciente oncológico, que não transforma só a vida de uma família de um paciente oncológico, mas ele transforma a vida de quem quer ter a oportunidade de passar por aqui. Porque você não passa por aqui e sai de mão vazia, você sempre recebe alguma coisa, nem que seja um abraço. E eu digo que é muito gostoso e é permitido sonhar. Isso faz parte de páginas de um livro da nossa história, que é um sonho que começou em um papel, depois se traduziu em um estatuto, de um estatuto um local físico, e hoje vai se cultivando uma nova estrutura física para que a gente possa cada vez mais abraçar, acolher e dar solução para a questão social e humanitária, que é do adoecer por conta de uma doença chamada câncer. Eu concordo que cada área tem suas dificuldades, tem suas formas de trabalho, mas quem trabalha com o ser humano, principalmente criança, tem que ter um olhar diferente. Esse olhar que o Dr. Hugo passou pra gente, essa confiança desse olhar. E para mim o Instituto é aconchego, porque todas as vezes que eu preciso, e até as vezes que eu não preciso, de uma palavra, de uma oração, e sempre que eu venho aqui ou que eu converso com eles, né, seja por mensagem, eu sinto esse aconchego, esse renovo. Então, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo aqui, né, é só o comecinho de algo muito maior, muito extraordinário que está por vir. O Instituto tem sonhos ousados, né? Porque muito mais do que um atendimento, nós temos a intenção de mudar, sabe, a mentalidade das pessoas a respeito do atendimento na área da saúde. A doença não é autoridade sobre a sua vida. E aquilo que você coloca de sentido nela faz com que você limite a sua felicidade, a sua realização, ou então você se encante com ela. A doença não é nada. A sua vida significa tudo.